Olá, vamos continuar com a nossa videoaula sobre o relógio no nosso sistema digital. Na última videoaula terminamos no circuito de modo, onde temos aqui a apresentação deste circuito de modo. Contudo, eu gostaria de, antes de passarmos para o próximo passo, que é o circuito de processamento e a unidade de temporização, e por fim a implementação do nosso circuito, eu gostaria de mostrar como é que este circuito de modo funciona a partir desta pequena simulação. Então, temos aqui o nosso circuito completo. Eu vou colocar aqui o início da simulação. Como podem ver, no início estamos no modo de mostrar as horas, ou seja, o nosso relógio está a funcionar normalmente e este sinal de HR está em 1. Se eu pressionar uma vez o meu botão, ele passa para o próximo estado, que é o estado de acerto de horas. Se pressionarmos mais uma vez o nosso botão, passamos para o estado de acerto de minutos. E por fim, se pressionarmos o nosso botão novamente, voltamos para o estado de mostrar as horas. Então, conseguimos ver a partir deste circuito de modo a funcionar como é que este nosso problema está a caminhar para a solução. Temos três estados do nosso projeto e estes estados são representados a partir da seleção destas variáveis internas que vão nos ajudar a mostrar as horas, habilitar o acerto de horas e, por fim, habilitar o acerto de minutos. Então, voltando para o nosso slide, vamos agora passar para o circuito de processamento e unidade de temporização. Mas, porque o nosso circuito de processamento é um bocadinho complexo, vamos iniciar por mostrar como é que nós obtemos a unidade de temporização. Como nós vimos anteriormente, nós teremos a unidade de temporização, que será basicamente a nossa variável, só para recordar, será a nossa variável CKM, como está aqui especificado. Esta variável CKM é obtida na saída deste circuito temporizador no modo estável. É um circuito formado pelo nosso circuito 555, em que está configurado de tal forma que R1 é igual a 66.58 kΩ, R2 10 kΩ e o capacitor 1000 microfarad. Estes dois últimos elementos são encontrados no mercado. Contudo, para nós obtermos a capacidade de afinar ou para obtermos a capacidade de acertar melhor o tempo no que diz respeito à unidade de minuto, este R1 nós vamos considerar que é um potenciômetro no nosso projeto. Por quê? Porque, como podem ver, não existem resistências de 66.58 kΩ. Uma solução seria associar várias resistências para chegar até este valor. Contudo, é mais simples escolher um valor variável ou uma resistência variável que vai até 100K, por exemplo. Então, nesta situação, nós conseguimos garantir que o nosso circuito chega até a unidade de 1 minuto de temporização. Então, vamos agora passar para o nosso circuito de processamento. A dizer que este circuito de processamento é muito complexo, portanto, para explicar como ele funciona, eu vou mostrar a sua simulação. Assim iremos perceber em concreto o que está a acontecer. Vou acertar aqui só para olharmos por blocos. Este é o circuito final. Contudo, nós não queremos o circuito final. Queremos olhar ponto a ponto para percebermos o que está a acontecer e como é que acontece ou como é que acontecem
as coisas neste nosso circuito. Primeiro, para recordarmos, vou colocar aqui o diagrama de blocos disponível para sempre que necessário conseguirmos voltar ao nosso diagrama e ver o que é que, ou em que parte é que estamos na nossa simulação. Então, iniciando com o nosso diagrama, temos aqui o nosso diagrama, vamos olhar a partir da saída até chegarmos ao nosso circuito de modo. Ou seja, olhando a estratégia ou usando a estratégia topo-base para construir este circuito, vamos começar a construí-lo a partir da sua saída até chegarmos ao seu circuito de modo. Contudo, o que nós já temos neste diagrama é esta unidade. Deixa eu só colocar aqui o mouse. Já temos neste diagrama esta unidade do circuito de modo para obter os sinais HR, HAA, HAH e HAM. Já temos o nosso circuito de temporização usando 555. Agora falta-nos todo este conjunto de blocos aqui que formam o circuito de processamento. Então, para iniciar a nossa análise, vamos olhar primeiro a partir da saída até chegarmos à entrada, considerando o primeiro circuito demonstrador, descodificador, contador, que forma o dígito menos significativo dos minutos. Então, olhando para a nossa simulação que temos aqui, deixa eu só passar, temos aqui a nossa simulação. Este é o primeiro circuito do mostrador que nós temos, ou seja, este circuito faz parte do primeiro mostrador de minutos, ou seja, o mostrador de minutos menos significativo. Então, o que acontece aqui neste circuito? Neste circuito, nós temos o seguinte. Temos o nosso mostrador que deve mostrar o minuto menos significativo nas nossas horas. Então, para eu começar a projetar este circuito de processamento, tenho que responder à questão: o que eu vou usar para controlar ou comandar este mostrador? Uma solução seria, por exemplo, eu projetar um circuito de descodificação de um código que eu quero que comande este mostrador para o código de 7 segmentos. Contudo, para facilitar a minha projeção, eu vou usar o código BCD, ou código binário natural, para mostrar os 9 dígitos do mostrador de minutos menos significativo. Porque já vimos, segundo o nosso diagrama, que este primeiro mostrador deve contar de 0 a 9, porque está ligado a um contador de 0 a 9. Contudo, eu posso também seguir a opção de construir o contador que vai contar de 0 a 9. É uma solução. Só que, se notarem, existe um caminho mais simples, que é o uso de circuitos padronizados. Estamos a olhar para eles aqui. Então, neste âmbito, conseguimos também chegar ao ponto da implementação. Conseguimos ver que optamos pelo caminho de circuitos padronizados. Vamos tentar explicar a parte da implementação e do circuito de processamento para chegarmos à nossa solução final. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o meu mostrador, eu preciso de um descodificador. Só que eu sei que existem descodificadores padronizados em forma de circuitos padronizados em que eu tenho a descodificação do código BCD para 7 segmentos. Então, se eu sei que existem esses descodificadores, que neste caso é da família CMOS,
com a referência 4511, eu não preciso estar a projetar um descodificador de BCD para 7 segmentos. Eu vou ao mercado, pesquiso o que eu tenho disponível e implemento aqui. Foi por isso que selecionamos este descodificador BCD para 7 segmentos da família CMOS, configurado desta forma. Então, eu sei que colocando aqui um código binário, um código BCD, ele vai me converter e vai me mostrar aqui o seu correspondente em decimal. Assim, eu poupei todo aquele tempo de encontrar as variáveis de entrada, definir variáveis de saída, simplificar funções, encontrar a tabela de verdades e por em diante, que são os passos para construir um circuito combinatório. Então, simplifiquei e tenho aqui já o meu mostrador. Só que agora, seguindo o nosso diagrama de blocos, precisamos de um contador que conta de 0 a 9. Seria também uma solução eu ir projetar este contador consoante os conhecimentos que já tenho de eletrônica digital. Só que existe um caminho mais simples também, que é a implementação de novo de circuitos padronizados. Qual seria esse circuito? Seria, por exemplo, o circuito 4520, também da família CMOS. Este contador é um contador binário natural de 4 bits, ou seja, ele conta de 0 até 15 em binário. Então, se eu já sei que existe esse contador, para que eu vou estar a implementar ou construí-lo de novo, gastando mais recursos, em vez de implementá-lo assim como está? Agora, já fiz a minha conexão. Vou voltar para o meu diagrama de blocos, mas voltar também para a minha especificação, onde falávamos das variáveis clear. Estas variáveis clear devem ser, quando estávamos a especificar, não foram muito bem enquadradas no nosso problema, porque são variáveis muito internas no nosso circuito que, se o projetista não tiver o conhecimento ou cuidado de perceber todo o sistema em um todo, será muito difícil ver onde é que essas variáveis estão. Então, agora que já temos o nosso circuito construído, o que vamos fazer? Vamos começar a observar essas variáveis. Onde está o clear do dígito 1? O clear do bit 1, ou melhor, do dígito 1, que é este primeiro dígito, o dígito menos significativo dos minutos, é a variável que vai fazer o reset deste contador quando ele atingir o estado crítico 10. Por quê? Porque nós vimos que este contador conta de 0 a 16, só que nós queremos contar de 0 a 9. Então, se eu sei que ele deve contar de 0 a 9, contudo, ele conta de 0 a 16, eu posso auto-inicializá-lo pelo seu estado crítico 10, fazendo que, quando chegamos até o estado 10, este mostrador seja auto-iniciado em 0, que é o que vai acontecer aqui. Por isso que temos esta porta lógica a ir buscar o estado 10 e a auto-inicializar o contador pela entrada de reset. Contudo, falamos que esta variável de reset do primeiro dígito funciona como clock do segundo. É por isso que temos esta variável também a ser alimentada ao próximo contador. Conseguimos ver agora que este segundo contador, que deve contar de 0 a 6, tem também o seu estado crítico, deve contar de 0 a 5, porque só mostramos até 59 minutos, tem também a sua auto-inicialização pelo estado crítico 6. É por isso que temos aqui esta porta lógica também, que vai auto-iniciar este segundo contador, que tem a mesma configuração que o contador
o circuito do primeiro dígito de minutos. Este já é o segundo dígito de minutos, que conta de 0 até 5 e é autoinicializado no estado crítico 6. Então, temos assim já feito o nosso circuito de processamento no que diz respeito a mostrar os minutos. Falta-nos mostrar agora as horas. O estado crítico, ou seja, o clear do dígito 2, como falamos anteriormente, é a variável de clock do dígito 3. O dígito 3 é o dígito menos significativo do mostrar de horas. Só que este dígito menos significativo tem um tratamento especial. Vamos mostrar qual é este tratamento. Só deixa centrar aqui o nosso circuito. Ok, acho que assim está bom. Temos aqui o nosso circuito do mostrador do segundo dígito de horas. Antes de continuarmos, só um instante. Estamos de volta. Este segundo dígito de horas tem um comportamento diferente. Olhando para o nosso diagrama de blocos, vou colocar aqui o nosso diagrama de blocos, nós conseguimos ver que este dígito de horas conta de 0 a 9. Só que temos um problema. Qual é esse problema? Este dígito tem duas auto-inicializações. Ele auto-inicializa o seu contador quando chega a 9, se o contador de horas estiver em 0, e auto-inicializa-se em 1 se o contador de horas estiver em 1. Como assim? Porque estamos em um sistema de mostrar horas em 12 horas. Nós mostramos, por exemplo, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 9. De 9 passamos para 10, 11, 12. Só que de 12 não vamos para 0, 0. De 12 e nem vamos para 13. De 12 vamos para 1. Então, este contador tem duas auto-inicializações, que é a primeira quando ele chega a 9, sabendo que o seu dígito de horas mais significativo estava em 0, ele tem que passar para 0. E quando o seu dígito de horas está em 1, o seu estado crítico 3 deve auto-inicializá-lo em 1. Então, conseguimos ver que este contador, ou este circuito, já é um bocadinho diferente dos outros dois anteriores. Porque os outros dois anteriores eram fixos, ou seja, contávamos de 0 a 5, estava tudo bem, 0 a 9, estava tudo bem. Só que aqui, eu não só tenho duas auto-inicializações, tenho dois estados de programação diferentes. Que é, em um, eu tenho que programar o meu circuito para ir para 0. Em outro, eu tenho que programar o meu circuito para ir para 1. Diferente dos dois outros que eram só programar para ir para 0. Então, o que vai acontecer aqui? Eu já não posso usar os meus contadores normais que estávamos aqui a usar neste circuito aqui embaixo, que eram os 4518 e 4520. Eu vou usar o 4516, que é um contador binário natural que conta de 0 até 15 em binário. Contudo, ele permite a sua auto-inicialização, ou seja, é um contador programável. Podemos programá-lo em um estado diferente de 0. É por isso que temos aqui estas entradas aqui que vão programá-lo em 0.
Para além disso, ele é um contador bidirecional também. Então, deve ter o cuidado de configurá-lo para crescente. Então, o que acontece? Temos de novo o nosso dígito, o nosso descodificador. Como já sabem, não há nenhum problema quanto a isso. Só que temos agora uma particularidade. Este mostrador, como eu disse, deve ser auto-inicializado em 0 quando estivermos no estado crítico 10. Contudo, para além de estarmos no estado crítico 10, devemos saber que estamos no 0. Ou seja, este mostrador aqui em cima está a mostrar 0. Daí este circuito de seleção que vai nos resetar ou auto-inicializar o contador em 0. E também temos ele auto-inicializado no estado 3, é um estado crítico, mas este estado 3 é crítico quando temos o mesmo contador aqui em cima de horas em 1. Como temos aqui, ele é auto-inicializado de novo. Só que aqui ele é programado, não feito reset. Por fim, temos aqui em cima o nosso mostrador de horas, que é o dígito mais significativo. Ele só vai contar de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1. Mas quando é que conta de 0 a 1, 0 a 1? Sempre que nós estamos a contar normalmente. E ele é feito reset quando estamos no estado crítico 3 deste contador aqui embaixo. E é habilitado quando este nosso contador mesmo passa do estado crítico 10. Então, temos aqui o nosso circuito de processamento no que diz respeito aos contadores e mostradores. Mas ainda não terminamos. Falta-nos combinar as variáveis do nosso circuito de modo que está aqui para habilitar o nosso relógio. Vamos olhar para este bloco aqui embaixo, onde temos esta seleção que faz parte do nosso circuito que vai habilitar o acerto ou a mostragem de horas ou acerto de minutos. O que acontece? Este nosso circuito está ligado ao botão B2, que é o botão de acerto, e ao nosso clock, para permitir que seja feita a amostragem mais rápida e mais... vamos começar com 1 Hz, depois vamos modificar para vermos se o nosso relógio funciona ou não. Então, este relógio ou esta entrada é o nosso CKM. Mas para nós vermos de forma mais rápida, vou colocar aqui com 1 Hz, que é diferente da frequência de minutos. Então, este circuito seleciona o clock quando o nosso HR está ligado ou seleciona o botão B2 para acertar o mostrador de minutos quando nós tivermos o mostrador de minutos ativo. Contudo, aqui houve uma pequena falha. Estes dois sinais estão trocados. Este é o mostrador, é o habilitador de acerto de minutos e este é o habilitador de acerto de horas. Por isso conseguimos ver que este está ligado aos mostradores de minutos, daí tem que ser o habilitador de acerto de minutos. E este está ligado ao mostrador de horas, que deve ser o acerto de horas, não acerto de minutos. Então temos esta correção por fazer. Voltando, temos então o nosso circuito aqui, que vai permitir fazer essa seleção. Esta seleção foi obtida a partir do circuito combinatório, que está aqui representado. Quem consegue ver agora pode ver que isto é um MUX, pois seleciona
a entrada de diferentes canais para concorrerem em um único canal, que é o nosso canal de clock de minutos. Depois temos aqui em cima, este sinal aqui vai ser habilitado, ou sinal do B2 vai ser habilitado para acertar as horas quando nós tivermos este sinal de acerto de horas habilitado. Agora devem estar-se a perguntar, o que acontece afinal? Por que nós conseguimos acertar? Porque se nós olharmos, o nosso mostrador ou o nosso relógio só recebe o clock de uma linha, que é para este primeiro contador. Se eu cortar essa linha, eu posso manipular o meu contador de acerto de minutos manualmente com o botão B2, que é exatamente isso que eu fiz aqui, o que foi feito aqui. Só que agora, como é que eu acerto as horas? O sinal que permite acertar as horas é o sinal que provém do segundo contador de minutos, que é este sinal aqui. Se eu cortar esta linha, eu posso manipulá-la manualmente de modo que estes contadores funcionem de forma manual. E é exatamente isso que está a acontecer neste circuito. Vamos colocar a nossa simulação para vermos como é que o circuito funciona e se funciona como queremos. Vou colocar aqui o play. Então, como podem ver, temos aqui, ou iniciamos na parte do acerto de minutos. Como eu disse, estes sinais estão trocados. Então, neste sinal de acerto de minutos, se eu manipular o meu B2, os meus contadores são influenciados. Contamos 5, 6, 7, 8, 9, ele passa para 10. Estou a contar os meus segundos, os meus minutos. E se forem a ver, aqui no nosso sinal de clock, ele está a funcionar. Só que este sinal de clock não passa para o nosso contador de minutos. Daí não está a ser influenciado, estamos a acertar. Se eu agora quiser acertar as horas, eu vou clicar mais uma vez e consigo manipular as horas a partir do botão B2 também. Vou colocar aqui 2 horas, ou são agora 15 horas. Já passei muito tempo, vou colocar aqui 7 horas e 10 minutos. Para ver o relógio a funcionar novamente, eu vou colocar de novo o botão B1 em 0. Ou melhor, vou clicar de novo o botão B1 para mostrar as horas. E agora o nosso clock, que funciona como os minutos, o clock de minutos, está a manipular o nosso circuito, como nós estamos a ver ele aqui a funcionar. É claro que este clock é de minutos, então para nós conseguirmos ver nessa simulação foi necessário mudar a sua frequência. Para ver se o nosso circuito funciona nas 12 horas, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui o stop. Vou colocar o play para acertar as minhas horas em... Vamos acertar os minutos em... Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos manipular aqui o nosso clock de forma a ter uma frequência mais rápida e ver se o nosso mostrador de facto vai mostrar as horas a funcionarem ou não. Como podem ver, estamos agora a mostrar os minutos. O nosso relógio começou de 0 horas, só que, como sabemos, isso não é possível. Vamos ver como eliminar essa situação. Ok, está um bocadinho lento. Vou passar para o acerto de horas, para colocar estas horas em 9, 10. Vou colocar em 9 e ver se ele vai passar para 10, depois 11, 12 e de 12 passa para 1 ou não. Então, estamos em 10 agora. Funciona normalmente.
Vamos esperar para ver se de 12 passamos para 1 hora ou se passamos para 0 horas. Estamos agora em 12, 30, 40 minutos, 50 minutos. E por fim, voltamos para 1 hora e conseguimos ver que o nosso relógio funciona como esperado. Então, é isto. Para eliminarmos aquela situação de que o nosso relógio, por exemplo, quando nós colocamos ele a funcionar, começa de 000, é só auto-inicializar todos os contadores em um estado pré-definido. Isso pode ser feito pela auto-inicialização pela fonte. Só que como estamos esperando então um circuito de simulação, não temos esse recurso de simulação da auto-inicialização pela fonte. Para terminar, temos o nosso circuito. Ele está aqui todo feito. Espero que tenham percebido. Espero que tenham entendido este projeto. Espero que tenham verificado como se segue os diferentes passos para chegar até um sistema digital complexo. Eu não sei se estava a ser mostrado as horas, mas espero que esteja a atualizar este mostrador. Vou colocar aqui o stop. Ok? Então, como podem ter visto, finalizamos assim o nosso projeto. Este é o circuito final, ou a implementação final. Seguimos o caminho dos circuitos padronizados para chegarmos até a solução do nosso problema. Contudo, dependendo do tipo de projeto que cada um tem, pode escolher outro caminho. Não é necessário que sigam taxativamente todos os passos que foram encontrados ou foram seguidos neste projeto. Isto foi pela opção do projetista e fundamentado ponto a ponto. É claro, para o vosso projeto individual pode ser e pode não ser exatamente igual. Contudo, espero que tenha sido proveitoso para perceberem como chegar até uma solução. Deixem nos comentários algumas questões ou dúvidas ou algo que possa ser melhorado para as próximas videoaulas. Sem mais delongas, obrigado pela vossa atenção e até a próxima futura videoaula.